Marco Aurélio, o imperador que domou o jegue interior. Dizem que dentro de cada um de nós existe um jegue. Sim, você não ouviu errado. Um jegue. Teimoso, cabeçudo, às vezes preguiçoso, às vezes impetuoso. Um bicho que, quando solto, decide por nós. Relincha quando somos contrariados, empaca quando a vida pede coragem, dispara desgovernado quando a emoção quer assumir o volante da alma. Se a imagem parece exagerada, experimente lembrar da última vez em que prometeu que dormiria cedo e, sem perceber, eram 2 da manhã e você ainda rolava o feed infinito ou daquela compra por impulso que atravessou o orçamento como uma carroça sem freio, ou daquela resposta atravessada que escapou antes do raciocínio chegar. Pois é, dentro de nós há um jegue e, eis o ponto fascinante, até um imperador romano conviveu com o dele. Esse homem chamava-se Marco Aurélio, o imperador filósofo. Governou Roma quando Roma era sinônimo de mundo, legiões em fronteiras longínquas, senadores com ambições próprias, intrigas palacianas, crises econômicas, uma peste que ceifou multidões, guerras no Danúbio e no Oriente. Tudo isso do lado de fora. Mas o que o tornaria inesquecível nasceu do lado de dentro. A disciplina com que diariamente puxou as rédeas do próprio jegue interior. Se você quer entender o que o estoicismo realmente é, não uma máscara de gelo, mas um fogo silencioso que aquece a coragem e dá direção ao ímpeto, aproxime-se. Vamos penetrar, em silêncio, nos aposentos de um imperador que escrevia para si mesmo, à luz de uma lamparina, em grego, frases que não pretendiam desfilar em praça pública, mas amarrar a sela da mente antes da próxima tempestade. Esse caderno íntimo, a que hoje damos o nome de Meditações, não era propaganda nem currículo, era uma estrebaria espiritual. Ali, dia após dia, o jegue bruto aprendia cadência. Ali, passo após passo, transformava-se em corcel puro sangue. Marco Aurélio nasceu no ano 121 depois de Cristo em Roma, numa família de prestígio. Para muitos, isso seria senha para a indulgência. Para ele, foi convite à responsabilidade. Desde cedo, preferia a simplicidade de costumes, o estudo, a observação dos mestres. Ganhou, ainda jovem, o apelido de Veríssimo, o mais verdadeiro, não porque fosse impecável, mas porque buscava não se enganar. O destino político aproxima-o de uma corrente decisiva. O imperador Adriano, pensando na continuidade, adota Antonino Pio. E Antonino, por sua vez, adota Marco. O jovem não herdou apenas um nome, herdou uma missão. E entendeu a coisa em ordem correta. Antes de governar um império de fronteiras palpáveis, precisava aprender a governar um território mais vasto e traiçoeiro, a própria mente. Quem o molda? Fronto lapida sua retórica. Júnior Rústico entrega-lhe o ouro de Epicteto. Apolônio, Sexto e outros lhe mostram a matemática do caráter, simplicidade, benevolência, atenção ao que importa. Essa formação não é ornamento intelectual. É manual de rédeas. Onde outros jovens praticam a arte do banquete, ele pratica a arte do domínio próprio. Onde tantos aperfeiçoam o gesto de caçar aplausos, ele exercita a caça de si, perseguindo distrações até encurralá-las no estábulo do essencial. A vida, contudo, não alisa o caminho. Em 161, com a morte de Antonino Pio, Marcos sobe ao trono. Raridade, decide cogovernar com Lúcio Vero, gesto de prudência que divide pesos. Mal abre o mapa do poder, o mundo estala. Conflito com os partas no Oriente, exigindo vigor militar. Em seguida, os povos germânicos forçam as fronteiras do Danúbio. Somem-se intrigas senatuais, finanças sob pressão e, como golpe que dobra os joelhos do império, a peste antonina, uma varíola devastadora, alastrando-se como fogo em pradaria seca. O imperador é chamado, dia sim, dia também, a decidir sob neblina,
E aí está a tentação. Entregar a corda ao jegue, gritar, agir por raiva, empinar de orgulho, recuar no medo, perder-se na fadiga. A cada amanhecer o jegue sussurra: "Deixa comigo!" E é exatamente aqui que Marco escreve. Imagine a cena. Um posto avançado, tendas batidas por ventos cortantes, soldados tossindo, relatórios sobre suprimentos, mensageiros do Senado, generais pedindo ordens. O imperador se retira por instantes, acende a lamparina, abre o caderno, escreve para si, não para a história, não para uma audiência invisível, para si. Lembra-se de que os fatos pesam menos que os juízos com que os enrolamos. Lembra-se de que a mente é uma cidadela e que as chaves pertencem a ele. Lembra-se de distinguir o que depende dele e o que não depende. E de agir sobre o primeiro, aceitando o segundo, sem alugar nele a alma. A ferramenta é simples e exige coragem. Quando a realidade empurra, ele não nega, não dramatiza, não cede o comando ao bicho. Volta ao controle, respira, pensa, decide a próxima ação justa. É isso o estoicismo de carne e osso. Higiene mental, ética viva e ação calibrada. A doutrina que ele pratica vem de longe. Zenão, Crisipo, Cleantes, depois Musônio Rufo e, sobretudo, Epicteto, o ex-escravo que aprendeu a ser internamente invencível. Seus pilares, se reduzidos ao essencial, cabem na palma da mão. Distinguir o que depende de ti do que não depende. Escolher a virtude como norte, sabedoria, justiça, coragem, temperança. Ampliar o olhar. Vê-te como parte do todo. Relativiza dramas de ego e lembrar a finitude, memento mori, para que a prioridade governe o itinerário. Um filósofo pode adornar isso com flores retóricas. Um imperador não tem esse luxo. Ele precisa que a corda não arrebente. Por isso, Marco adestra a corda todos os dias. Veja o caráter prático das anotações. Ao despertar, escreve: "Hoje, inevitavelmente, encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, insolentes." Não é cinismo, é preparação. O cavaleiro verifica a sela antes da trilha. Mais tarde, recorda: "Podes partir desta vida a qualquer momento." Memento mori, sim, mas não como sombra mórbida, como lampião de prioridade. Quem sabe que o dia pode ser último, não desperdiça os passos. Noutra passagem, repete: "A felicidade depende da qualidade dos teus pensamentos." Noutra, ainda: "Tens poder sobre a tua mente, não sobre os eventos." Não são slogans, são rédeas. A cada anotação, um puxão suave. Volta pra cá, animal. Aqui convém falar do homem, não do mito. Marco é marido de Faustina, é pai, com perdas que rasgam o peito. É filho por adoção, é amigo, é sobretudo humano. Uma humanidade que inclui frustrações. O destino de Cômodo, seu herdeiro, contrasta com a esperança do pai. Doenças, cansaço. Tudo matéria para o jegue relinchar. E ainda assim, ele retorna às rédeas. O que é disciplina? Não rigidez sem alma, mas repetição humilde da postura certa, enquanto a postura fácil tenta dominar. Dizer não ao impulso que lisonjeia. Dizer sim ao esforço que engrandece. Marco faz isso no terreno visível das batalhas e no terreno invisível dos pensamentos. Talvez você se pergunte: e eu, que não sou imperador, o que faço com isso? Justamente, você enfrenta outras pestes, ansiedade, distração, pressas sem direção, enfrenta outros bárbaros, prazos, boletos, conversas difíceis. E tem também um jegue interno duplamente convincente porque vive sussurrando que só hoje pode, todo mundo faz, não dá mais tempo mesmo. A resposta é a mesma de Marco, adaptada ao teu cenário. Distinguir, agir, aceitar, cultivar virtude. Virtude aqui não é moralismo, é potência guiada pelo bem. Sabedoria é ver claro. Coragem é avançar apesar do medo. Justiça é dar a cada um o que é seu. Temperança é medida.
nem excesso, nem falta. Quando pões isso como arreios, o passo muda. Vamos descer do abstrato para o concreto, como o próprio Marco exigiria. Não discutas como deve ser um homem bom, seu. Ritual de manhã. Uma leitura breve pode ser das meditações. Uma premeditação dos contratempos, atrasos, ruídos, impaciência alheia e 3 intenções de virtude para o dia. Uma de sabedoria, uma de coragem, uma de justiça e temperança. Ferramenta do meio-dia. A dicotomia do controle. Faça 2 listas rápidas no papel. Coluna A, o que não depende de mim. Coluna B, o que depende. Haja apenas sobre a B. Não gaste energia tentando laçar o vento. Exercício da tarde. O olhar de cima. Suba na imaginação a um ponto alto. Você vê sua casa, sua rua, sua cidade, o país, o planeta. Muitos monstruários do ego encolhem nesse mapa. Âncora da noite, revisão sem flagelo. Onde o jegue te derrubou, onde obedeceu, que ajuste farás amanhã. Repetição, sem drama, o animal aprende pela cadência, e se o jegue empina, se a raiva lateja logo cedo, se alguém te provoca no trânsito, se o e-mail chega ácido, se a tentação de adiar te puxa pelo cabresto, nomeia o impulso, raiva bruta, orgulho ferido, preguiça disfarçada, respira 3 vezes, diminui a velocidade do pensamento, troca por uma ação pequena e reta, um copo d'água, uma resposta objetiva e respeitosa. 5 minutos de avanço real no que importava. Um não dito com dignidade. Elogia o animal quando ele obedece, sem humilhá-lo quando derrapa. Adestramento não é vingança, é consistência. Quem bate no jegue por frustração, fabrica bicho arisco. Quem guia com firmeza calma, fabrica montaria leal. Marco, note, não confunde adestramento com insensibilidade. O estoico não é uma estátua, é um rio com direção. Em várias passagens, ele pede a si mesmo benevolência, paciência ativa, gentileza eficiente. Não reprime emoções, educa-as. A raiva pode virar firmeza de palavra, o medo, prudência, o desejo, ambição justa, a teimosia, resiliência. O jegue não desaparece, e é bom que não desapareça. Energia bruta é combustível. O que o cavaleiro faz é canalizar. Deixa de ser arrastado, passa a conduzir. Pense num episódio frequente nas meditações. Diante da ingratidão, ele recorda que cada um age conforme a luz que tem. Isso não absolve injustiças, desarma o rancor primitivo que só quer morder. O jegue ama ruminar ofensas. O cavaleiro observa o fato, decide o justo, age na medida e solta o resto. Outra passagem insiste: não reclames do que a natureza faz. Frio, calor, doença. Ocupa-te de viver conforme tua natureza. Cuidar, trabalhar, manter-se claro. Isso não romantiza a dor. Só impede que você lhe dê vida dupla na cabeça. A dor que existe, trabalho. E a dor inventada, drama. E se tudo dá errado? Se tudo dá errado lá fora, o jegue se inquieta. Se você entrega a corda, vira caos. Se você volta à dicotomia, o que depende de mim, e age no que pode, o mundo pode continuar ruindo. E ainda assim, você preserva a vitória moral de não se trair. Para o estoico, o único mal verdadeiro é agir contra a virtude. Perder uma batalha não é mal. Trapacear para vencê-la, sim. Perder dinheiro não é mal. Corromper-se para ganhá-lo, sim. Ser ofendido não é mal. Perder a integridade para revidar, sim. Parece duro, é libertador. Devolve a você o controle do que realmente importa. Quem você é em cada ato. O resto é cenário que muda. Um parêntese de filigrana histórica que pinta o contorno do homem. Marco escreve as meditações em grego, não em latim. O grego, língua franca da filosofia, o conecta a uma linhagem. Zenão a Estoa, Cleantes, Crisipo, depois Musônio, Epicteto. Não é capricho erudito, é uma escolha de mesa.
Ele senta-se espiritualmente com aqueles que treinaram a mente em vez de lustrar a vaidade. Há menções, nos próprios agradecimentos que abre o livro primeiro, a figuras reais. Aos pais, por exemplo, por lhe ensinarem modéstia. A Rústico, por colocá-lo no caminho de Epicteto. A Antonino, pelo equilíbrio e justiça. O que vemos não é um gênio isolado, mas um homem com mestres, como todos precisamos. Seja honesto consigo. Onde teu jegue relincha mais alto? No trânsito? Na mesa? Antes de dormir? Diante do e-mail? Quando um orgulho te cutuca, nomear o terreno é metade da estratégia. A outra metade é ensaiar a resposta. Marco fazia isso diariamente. É por isso que, ao contrário de uma filosofia de biblioteca, o estoicismo dele tem cheiro de couro e poeira. É coisa de campo. Não é à toa que sua imagem mais forte é a de alguém que, em meio à guerra e à peste, escreve para não perder a alma. Ele não busca uma vida sem dores, busca uma postura que não doa além do necessário. 3 imagens para entrar no teu repertório, ferramentas visuais, de pegar e usar. Cidadela interior. Ninguém entra sem tua permissão. Aplausos, ataques, boatos, likes e dislikes batem no muro. Tu decides abrir ou não o portão. Teatro do mundo. Papéis entram e saem, cenários mudam. Teu papel é desempenhar bem o que te cabe, sem confundir personagem com essência. Círculo da natureza. Todo ciclo nasce, floresce, murcha, parte. Resistir ao fluxo é sofrer 2 vezes. Acompanhar o fluxo é dançar com ele. O jegue assusta-se com sombras. O corcel pisa tranquilo, porque vê o conjunto. Até aqui, talvez você note um humor sutil que não desrespeita a gravidade do tema. Ele é necessário. O jegue se amansará melhor sob firmeza sem aspereza. Rir de si, em pequenas doses, desarma o drama que nos escraviza. Marco, que parecia sisudo, recomenda a si mesmo brandura. A leveza não anula a disciplina, lubrifica-a. Se o bicho tropicar, não transforme o tropeço em identidade. Corrige o passo e segue. Sem flagelo, com constância, uma rédea de cada vez. E quando, por alguns dias, o trote entra no compasso, você sente algo novo. Potência serena. Não euforia, não apatia. Potência. A experiência de que você pode escolher sua postura, mesmo quando a vida aperta. A beleza de fazer o certo sem teatro. A liberdade de não precisar vencer ninguém para manter-se inteiro. É a sensação de rédeas seguras e horizonte à frente. Se nesse instante você buscar uma imagem para lembrar, recorra ao velho romano curvado sobre a página, no frio, escrevendo para si: não deixes tua mente virar uma feira onde cada vendedor grita teu preço. O cavaleiro agradece, o jegue entende, o passo continua. Chegamos ao ponto em que a teoria precisa se tornar prática. Marco Aurélio não escreveu para ser admirado. Escreveu para se corrigir. As meditações são um caderno de treino, não um monumento. Da mesma forma, este roteiro não serve para encher tua mente de belas frases, mas para te dar ferramentas. Então vamos abrir a caixa de instrumentos estoicos e ver como domar o jegue na vida real. Primeiro instrumento: o diário. Marco escrevia todos os dias, mesmo em campanhas militares, mesmo no frio da Germânia, mesmo doente. Não era literatura, era exercício. Ele expunha o jegue no papel, fazia listas de falhas, lembrava-se de virtudes, repetia conselhos. Faça o mesmo. Pegue um caderno só para isso. Escreva 3 coisas. Onde o jegue te derrubou, hoje. Onde você conseguiu manter as rédeas. E o que vai ajustar amanhã. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo. Precisa ser honesto. O jegue respeita a clareza. Quanto mais você escreve, mais aprende a vê-lo de fora. Segundo instrumento: a premeditação dos contratempos.
Marco se lembrava: hoje encontrarei pessoas insolentes, invejosas, ingratas. Ele não se surpreendia. O jegue odeia surpresas. Quando antecipamos, nos preparamos. Faça isso antes de qualquer compromisso. Visualize. Alguém pode te criticar, pode atrasar, pode ser rude. E visualize sua resposta. Calma, firmeza, clareza. Isso não atrai problemas, atrai preparo. O jegue tenta te pegar desprevenido. Quando você já o espera, ele perde a força. Terceiro instrumento, a dicotomia do controle. Divida tudo o que acontece em duas colunas: o que depende de você e o que não depende. Só haja sobre a primeira. É simples, Marco disse, mas é revolucionário. Quantas vezes você se desgasta tentando controlar a opinião alheia, clima, passado? Isso é dar a corda do jegue para o vento. Puxe de volta, olhe só para a coluna que depende de você. O jegue esperneia, mas aprende. Quarto instrumento, o olhar de cima. Suba na imaginação. Veja-se de longe, depois da altura de um prédio, depois da cidade, depois do planeta. O jegue é pequeno, preso em detalhes. O cavaleiro que sobe vê o conjunto e percebe que muitos dramas são poeira. Isso não anula os problemas, mas coloca-os em escala. O jegue se assusta com sombras. O corcel enxerga o horizonte. Quinto instrumento, memento mori. Lembra-te da morte. Não como medo, mas como prioridade. Marco repetia: podes partir desta vida a qualquer momento. Quando sabemos que o tempo é curto, o jegue perde o gosto pela teimosia inútil. As rédeas ficam firmes. Quem lembra da morte, valoriza a vida. Cada gesto ganha peso, cada escolha ganha clareza. O jegue quer brincar com distrações. O corcel prefere passos que deixam marcas. Esses 5 instrumentos bastam para começar. E o treino é repetição. Não espere perfeição em uma semana. Marco escreveu por anos, e mesmo ele, imperador filósofo, sabia que o jegue nunca desaparece. O bicho continua lá dentro, relinchando. O segredo é não dar a corda, é montar todos os dias, corrigir todos os dias, até que a disciplina vire hábito, o hábito vire caráter, o caráter vire destino. Agora, traga tudo isso para a sua vida moderna. O jegue pode ser a irritação no trânsito, o vício em redes sociais, a procrastinação, a comparação constante, o consumo sem freio. Não importa o disfarce, o processo é o mesmo. Reconhecer, nomear, puxar a rédea, substituir por ação justa. Por exemplo, sente raiva? Nomeie raiva bruta. Respire. Diga a si: isso não depende de mim, haja no que depende. Sente desejo? Nomeie desejo impetuoso. Pergunte: isso é necessário? Isso me torna melhor? Sente preguiça? Nomeie jegue cansado. Empurre-o com pequena ação. 5 minutos de trabalho. Não é fácil, mas é libertador. Porque quando você decide viver pela virtude, ninguém tira isso de você. Podem te insultar, podem te trair, podem te roubar, mas ninguém pode impedir que você escolha ser justo. Essa é a liberdade estoica. Essa é a sela que prende o jegue e o transforma em corcel. E lembre-se, Marco não foi perfeito. Ele se irritava, errava, sofria, mas escrevia, voltava, treinava. Isso é o que importa. O jegue nunca será um anjo. Sempre haverá dias de tropeço. Mas com disciplina, haverá mais dias de cadência. E é isso que transforma a vida. Agora imagine o final da vida de Marco. O imperador está velho, cansado, doente. Está em campanha militar, longe de Roma. Morre em 180 d.C. Não deixa apenas fronteiras defendidas. Deixa um livro íntimo, quase secreto, que atravessou séculos. Um caderno de treino que hoje guia milhões. O que o mantém vivo não são os exércitos, mas as rédeas. Não são as guerras vencidas, mas o jegue domado. Essa é a herança real. Essa é a lição que permanece. E é com ela que fechamos. Marco Aurélio não nasceu puro sangue.
nasceu, como todos nós, com um jegue interior, bruto, teimoso, indomável. O que o tornou grande não foi sorte, mas disciplina. Ele montou o jegue todos os dias até que se tornasse corcel nobre. Transformou a raiva em coragem, o medo em prudência, o desejo em ambição justa, a teimosia em resiliência. No fim, não foi arrastado, foi conduzido e atravessou a história. Olhou por o sangue, respira fundo, ouve o som imaginário dos cascos no chão. É tua mente marchando em direção ao domínio, é tua vida tomando forma, é teu destino sendo escrito não pelo jegue, mas pelo cavaleiro. Puxa a rédea com firmeza e carinho, monta e cavalga. Marco Aurélio, o imperador que domou o jegue interior. Dizem que dentro de cada um de nós existe um jegue. Sim, você não ouviu errado. Um jegue, teimoso, cabeçudo, às vezes preguiçoso, às vezes impetuoso. Um bicho que, quando solto, decide por nós. Relincha quando somos contrariados, empaca quando a vida pede coragem, dispara desgovernado quando a emoção quer assumir o volante da alma. Se a imagem parece exagerada, experimente lembrar da última vez em que prometeu que dormiria cedo, e sem perceber eram 2 da manhã, e você ainda rolava o feed infinito, ou daquela compra por impulso que atravessou o orçamento como uma carroça sem freio, ou daquela resposta atravessada que escapou antes do raciocínio chegar. A disciplina com que diariamente puxou as rédeas do próprio jegue interior. Se você quer entender o que o estoicismo realmente é, não uma máscara de gelo, mas um fogo silencioso que aquece a coragem e dá direção ao ímpeto, aproxime-se. Vamos penetrar, em silêncio, nos aposentos de um imperador que escrevia para si mesmo, à luz de uma lamparina, em grego, frases que não pretendiam desfilar em praça pública, mas amarrar a sela da mente antes da próxima tempestade. Esse caderno íntimo, a que hoje damos o nome de Meditações, não era propaganda nem currículo. Era uma estrebaria espiritual. Ali, dia após dia, o jegue bruto aprendia cadência. Ali, passo após passo, transformava-se em corcel puro sangue. Marco Aurélio nasceu no ano 121 d.C., em Roma, numa família de prestígio. Para muitos, isso seria senha para a indulgência. Para ele, foi convite à responsabilidade. Desde cedo, preferia a simplicidade de costumes, o estudo, a observação dos mestres. Ganhou, ainda jovem, o apelido de Veríssimo, o mais verdadeiro, não porque fosse impecável, mas porque buscava não se enganar. O destino político aproxima-o de uma corrente decisiva. O imperador Adriano, pensando na continuidade, adota Antonino Pio, e Antonino, por sua vez, adota Marco. O jovem não herdou apenas um nome, herdou uma missão. E entendeu a coisa em ordem correta. Antes de governar um império de fronteiras palpáveis, precisava aprender a governar um território mais vasto e encurralá-las no estábulo do essencial. A vida, contudo, não alisa o caminho. Em 161, com a morte de Antonino Pio, Marco sobe ao trono. Raridade. Decide cogovernar com Lúcio Vero, gesto de prudência que divide pesos. Mal abre o mapa do poder, o mundo estala. Conflito com os partas no Oriente, exigindo vigor militar. Em seguida, os povos germânicos forçam as fronteiras do Danúbio. Somem-se intrigas senatuais, finanças sob pressão, e como golpe que dobra os joelhos do império, a peste antonina, uma varíola devastadora, alastrando-se como fogo em pradaria seca. O imperador é chamado dia sim, dia também, a decidir sob neblina. E aí está a tentação, entregar a corda ao jegue, gritar, agir por raiva, empinar de orgulho, recuar no medo, perder-se na fadiga. A cada amanhecer o jegue sussurra, deixa comigo. E é exatamente aqui que Marco escreve. Imagine a cena, um posto avançado,
tendas batidas por ventos cortantes, soldados tossindo, relatórios sobre suprimentos, mensageiros do Senado, generais pedindo ordens. O imperador se retira por instantes, acende a lamparina, abre o caderno, escreve para si, não para a história, não para uma audiência invisível, para si. Lembra-se de que os fatos pesam menos que os juízos com que os enrolamos. Lembra-se de que a mente é uma cidadela e que as chaves pertencem a ele. Lembra-se de distinguir o que depende dele e o que não depende, e de agir sobre o primeiro, aceitando o segundo sem alugar nele a alma. A ferramenta é simples e exige coragem. Quando a realidade empurra, ele não nega, não dramatiza, não cede o comando ao bicho. Volta ao controle, respira, pensa, decide a próxima ação justa. É isso o estoicismo de carne e osso, higiene mental, ética viva e ação calibrada. A doutrina que ele pratica vem de longe. Zenão, Crisipo, Cleantes, depois Musônio Rufo e, sobretudo, Epicteto, o ex-escravo que aprendeu a ser internamente invencível. Seus pilares se reduzidos ao essencial. Das anotações. Ao despertar escreve: hoje inevitavelmente encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, insolentes. Não é cinismo, é preparação. O cavaleiro verifica a sela antes da trilha. Mais tarde recorda: podes partir desta vida a qualquer momento. Memento mori sim, mas não como sombra mórbida, como lampião de prioridade. Quem sabe que o dia pode ser último, não desperdiça os passos. Noutra passagem repete: a felicidade depende da qualidade dos teus pensamentos. Noutra, ainda, tens poder sobre a tua mente, não sobre os eventos. Não são slogans, são rédeas. A cada anotação, um puxão suave. Volta para cá, animal. Aqui convém falar do homem, não do mito. Marco é marido de Faustina, é pai, com perdas que rasgam o peito. É filho por adoção, é amigo, é sobretudo humano, uma humanidade que inclui frustrações. O destino de Cômodo, seu herdeiro, contrasta com a esperança do pai. Doenças, cansaço, tudo matéria para o jegue relinchar. E ainda assim, ele retorna às rédeas. O que é disciplina? Não rigidez sem alma, mas repetição humilde da postura certa, enquanto a postura fácil tenta dominar. Dizer não ao impulso que lisonjeia, dizer sim ao esforço que engrandece. Marco faz isso no terreno visível das batalhas e no terreno invisível dos pensamentos. Talvez você se pergunte: e eu, que não sou imperador, o que faço com isso? Justamente, você enfrenta outras pestes, ansiedade, distração, pressas sem direção, enfrenta outros bárbaros, prazos, boletos, conversas difíceis, e tem também um jegue interno duplamente convincente, porque vive sussurrando que só hoje pode, todo mundo faz, não dá mais tempo mesmo. A resposta é a mesma de Marco, adaptada ao teu cenário: distinguir, agir, aceitar, cultivar virtude. Virtude aqui não é moralismo, é potência guiada pelo bem. Sabedoria é ver claro. Coragem é avançar apesar do medo. Justiça é dar a cada um o que é seu. Temperança é medida, nem excesso. E se o jegue empina? Se a raiva lateja logo cedo, se alguém te provoca no trânsito, se o e-mail chega ácido, se a tentação de adiar te puxa pelo cabresto. Nomeia o impulso, raiva bruta, orgulho ferido, preguiça disfarçada. Respira 3 vezes. Diminui a velocidade do pensamento. Troca por uma ação pequena e reta. Um copo d'água. Uma resposta objetiva e respeitosa. 5 minutos de avanço real no que importava. Não dito, com dignidade. Elogia o animal quando ele obedece, sem humilhá-lo quando derrapa. Adestramento não é vingança, é consistência. Quem bate no jegue por frustração fabrica bicho arisco.
Quem guia com firmeza calma, fabrica montaria leal. Marco, note, não confunde adestramento com insensibilidade. O estoico não é uma estátua, é um rio com direção. Em várias passagens, ele pede a si mesmo benevolência, paciência ativa, gentileza eficiente. Não reprime emoções, educa-as. A raiva pode virar firmeza de palavra, o medo, prudência, o desejo, ambição, justa, a teimosia, resiliência. O jegue não desaparece, e é bom que não desapareça. Energia bruta é combustível. O que o cavaleiro faz é canalizar. Deixa de ser arrastado, passa a conduzir. Pense num episódio frequente nas meditações. Diante da ingratidão, ele recorda que cada um age conforme a luz que tem. Isso não absolve injustiças. Desarma o rancor primitivo que só quer morder. O jegue ama ruminar ofensas. O cavaleiro observa o fato, decide o justo, age na medida e solta o resto. Outra passagem insiste. Não reclames do que a natureza faz. Frio, calor, doença. Ocupa-te de viver conforme tua natureza. Cuidar, trabalhar, manter-se claro. Isso não romantiza a dor, só impede que você lhe dê vida dupla na cabeça. A dor que existe, trabalho. E a dor inventada, drama. E se tudo dá errado? Se tudo dá errado lá fora, o jegue se inquieta. Se você entrega a corda, vira caos. Se você volta à dicotomia, o que depende de mim? E age no que pode, o mundo pode continuar ruindo. E, ainda assim, você preserva a vitória moral de não se trair. Para o estoico, o único mal verdadeiro é agir contra a virtude. Perder uma batalha não é mal. Trapacear para vencê-la, sim. Perder dinheiro não é mal. Corromper-se para ganhá-lo, sim. Ser ofendido não é mal. Perder a integridade para revidar, sim. Parece duro? É libertador. Devolve a você o controle do que realmente importa. Quem você é em cada ato. O resto é cenário que muda. Um parêntese de filigrana histórica, que pinta o contorno do homem. Marco escreve as meditações em grego, não em latim. O grego, língua franca da filosofia, o conecta a uma linhagem. Zenão, a Estoa. Cleantes, Crisipo. Depois, Musônio, Epicteto. Não é capricho erudito, é uma escolha de mesa. Ele senta-se espiritualmente com aqueles que treinaram a mente em vez de lustrar a vaidade. Há menções nos próprios agradecimentos que abre o livro primeiro, a figuras reais. Aos pais, por exemplo, por lhe ensinarem modéstia. A Rústico, por colocá-lo no caminho de Epicteto. A Antonino, pelo equilíbrio e justiça. O que vemos não é um gênio isolado, mas um homem com mestres, como todos precisamos. Seja honesto consigo. Onde teu jegue relincha mais alto? No trânsito? Na mesa? Antes de dormir? Diante do e-mail? Quando um orgulho te cutuca? Nomear o terreno é metade da estratégia. A outra metade é ensaiar a resposta. Marco fazia isso diariamente. É por isso que, ao contrário de uma filosofia de biblioteca, o estoicismo dele tem cheiro de couro e poeira. É coisa de campo. Não é à toa que sua imagem mais forte é a de alguém que, em meio à guerra e à peste, escreve para não perder a alma. Ele não busca uma vida sem dores, busca uma postura que não doa além do necessário. 3 imagens para entrar no teu repertório. Ferramentas visuais de pegar e usar. Cidadela interior. Ninguém entra sem tua permissão. Aplausos, ataques, boatos, likes e dislikes batem no muro. Tu decides abrir ou não o portão. Teatro do mundo. Papéis entram e saem, cenários mudam. Teu papel é desempenhar bem o que te cabe, sem confundir personagem com essência. Círculo da natureza. Todo ciclo nasce, floresce, murcha, parte. Resistir ao fluxo é sofrer 2 vezes. Acompanhar o fluxo é dançar com ele. O jegue assusta-se com sombras. O corcel pisa tranquilo, porque vê o conjunto. Até aqui, talvez você note um humor sutil que não desrespeita a gravidade do tema. Ele é necessário. O jegue se amansará
Melhor sob firmeza sem aspereza. Rir de si, em pequenas doses, desarma o drama que nos escraviza. Marco, que parecia sisudo, recomenda a si mesmo brandura. A leveza não anula a disciplina, lubrifica-a. Se o bicho tropicar, não transforme o tropeço em identidade. Corrige o passo e segue, sem flagelo, com constância, uma rédea de cada vez. E quando, por alguns dias, o trote entra no compasso, você sente algo novo, potência serena, não euforia, não apatia, potência, a experiência de que você pode escolher sua postura mesmo quando a vida aperta, a beleza de fazer o certo sem teatro, a liberdade de não precisar vencer ninguém para manter-se inteiro. É a sensação de rédeas seguras e horizonte à frente. Se nesse instante você buscar uma imagem para lembrar, recorra ao velho romano curvado sobre a página, no frio, escrevendo para si: não deixes tua mente virar uma feira onde cada vendedor grita teu preço. O cavaleiro agradece, o jegue entende, o passo continua. Chegamos ao ponto em que a teoria precisa se tornar prática. Marco Aurélio não escreveu para ser admirado, escreveu para se corrigir. As meditações são um caderno de treino, não um monumento. Da mesma forma, este roteiro não serve para encher tua mente de belas frases, mas para te dar ferramentas. Então vamos abrir a caixa de instrumentos estoicos e ver como domar o jegue na vida real. Primeiro instrumento, o diário. Marco escrevia todos os dias, mesmo em campanhas militares, mesmo no frio da Germânia, mesmo doente. Não era literatura, era exercício. Ele expunha o jegue no papel, fazia listas de falhas, lembrava-se de virtudes, repetia conselhos. Faça o mesmo, pegue um caderno só para isso. Escreva 3 coisas onde o jegue te derrubou hoje, onde você conseguiu manter as rédeas e o que vai ajustar amanhã. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, precisa ser honesto. O jegue respeita clareza. Quanto mais você escreve, mais aprende a vê-lo de fora. Segundo, instrumento, a premeditação dos contratempos. Marco se lembrava: hoje encontrarei pessoas insolentes, invejosas, ingratas. Ele não se surpreendia. O jegue odeia surpresas. Quando antecipamos, nos preparamos. Faça isso antes de qualquer compromisso. Visualize. Alguém pode te criticar, pode atrasar, pode ser rude. E visualize sua resposta. Calma, firmeza, clareza. Isso não atrai problemas, atrai preparo. O jegue tenta te pegar desprevenido. Quando você já o espera, ele perde a força. Terceiro instrumento, a dicotomia do controle. Divida tudo o que acontece em 2 colunas, o que depende de você e o que não depende. Só haja sobre a primeira. É simples, Marco disse, mas é revolucionário. Quantas vezes você se desgasta tentando controlar opinião alheia, clima, passado? Isso é dar a corda do jegue para o vento. Puxe de volta. Olhe só para a coluna que depende de você. O jegue esperneia, mas aprende. Quarto instrumento, o olhar de cima. Suba na imaginação. Veja-se, de longe, depois da altura de um prédio, depois da cidade, depois do planeta. O jegue é pequeno, preso em detalhes. O cavaleiro que sobe vê o conjunto e percebe que muitos dramas são poeira. Isso não anula os problemas, mas coloca-os em escala. O jegue se assusta com sombras, o corcel enxerga o horizonte. Quinto instrumento, memento mori. Lembra-te da morte, não como medo, mas como prioridade. Marco repetia: podes partir desta vida a qualquer momento. Quando sabemos que o tempo é curto, o jegue perde o gosto pela teimosia inútil. As rédeas ficam firmes. Quem lembra da morte valoriza a vida. Cada gesto ganha peso, cada escolha ganha clareza. O jegue quer brincar com distrações. O corcel prefere passos que deixam marcas. Esses 5 instrumentos bastam para começar. E o treino é repetição. Não espere perfeição em uma semana. Marco escreveu por anos.
E mesmo ele, imperador filósofo, sabia que o jegue nunca desaparece. O bicho continua lá, dentro, relinchando. O segredo é não dar a corda. É montar todos os dias, corrigir todos os dias, até que a disciplina vire hábito, o hábito vire caráter, o caráter vire destino. Agora, traga tudo isso para a sua vida moderna. O jegue pode ser a irritação no trânsito, o vício em redes sociais, a procrastinação, a comparação constante, o consumo sem freio. Não importa o disfarce. O processo é o mesmo: reconhecer, nomear, puxar a rédea, substituir por ação justa. Por exemplo, sente raiva? Nomeie: raiva bruta. Respire. Diga a si: isso não depende de mim. Haja no que depende. Sente desejo? Nomeie: desejo impetuoso. Pergunte: isso é necessário? Isso me torna melhor? Sente preguiça? Nomeie: jegue cansado. Empurre-o com pequena ação. 5 minutos de trabalho, um copo d'água, um passo real. Cada vez que você faz isso, o jegue aprende. Cada vez que repete, o passo melhora. Há ainda algo fundamental: a virtude como norte. Para Marco, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude. Tudo o mais. Riqueza, fama, saúde, é indiferente. Não que não tenham valor, mas não definem se a vida foi boa ou ruim. O que define é se você foi justo, sábio, corajoso, temperante. O jegue não entende virtude, ele só entende impulso. Cabe ao cavaleiro escolher. Não é fácil, mas é libertador. Porque quando você decide viver pela virtude, ninguém tira isso de você. Podem te insultar, podem te trair, podem te roubar, mas ninguém pode impedir que você escolha ser justo. Essa é a liberdade estoica. Essa é a sela que prende o jegue e o transforma em corcel. E lembre-se, Marco não foi perfeito. Ele se irritava, errava, sofria, mas escrevia, voltava, treinava. Isso é o que importa. O jegue nunca será um anjo. Sempre haverá dias de tropeço, mas com disciplina haverá mais dias de cadência. E é isso que transforma a vida. Agora imagine o final da vida de Marco. O imperador está velho, cansado, doente, está em campanha militar, longe de Roma. Morre em 180 d.C. Não deixa apenas fronteiras defendidas. Deixa um livro íntimo, quase secreto, que atravessou séculos. Um caderno de treino que hoje guia milhões. O que o mantém vivo não são os exércitos, mas as rédeas. Não são as guerras vencidas, mas o jegue domado. Essa é a herança real. Essa é a lição que permanece. E é com ela que fechamos. Marco Aurélio não nasceu puro sangue. Nasceu, como todos nós, com um jegue interior. Bruto, teimoso, indomável. O que o tornou grande não foi sorte, mas disciplina. Ele montou o jegue todos os dias, até que se tornasse corcel nobre. Transformou a raiva em coragem, o medo em prudência, o desejo em ambição justa, a teimosia em resiliência. No fim, não foi arrastado, foi conduzido, e atravessou a história não apenas como imperador, mas como cavaleiro de si mesmo. E agora o convite é teu. O jegue continua dentro de ti, bufando, testando, tentando. Puxarás a rédea ou o deixarás te arrastar, se escolher montá-lo, disciplina após disciplina, passo após passo, sentirás a potência serena de quem governa a si mesmo. Essa é a verdadeira realeza. Esse é o verdadeiro poder. O resto, impérios, títulos, riquezas, é poeira ao vento. O que fica é a cadência de quem transformou o jegue bruto em corcel puro sangue. Respira fundo. Ouve o som imaginário dos cascos no chão. É tua mente marchando em direção ao domínio. É tua vida tomando forma. É teu destino sendo escrito não pelo jegue, mas pelo cavaleiro. Puxa a rédea com firmeza e carinho. Monta e cavalga.